Hoje, contatos imediatos do terceiro grau. Nossos olhos captam somente um nível do espectro e nossos ouvidos também têm limitações, tanto nas frequências altas quanto nas baixas. Cabe então perguntar se pessoas que têm uma sensibilidade muito maior com seus sentidos ou com outros elementos para perceber que nos rodeia, não teriam também uma capacidade especial para penetrar no que para o restante de nós é ainda um mistério no universo. Cinco milhões de pessoas em Santiago. E há aqueles que garantem ter visto voar sobre os tetos destas casas ou edifícios objetos não identificados que, pelo visto, escaparam à percepção do restante dos habitantes. E não é só isso. Em alguns dos depoimentos, se garante ter tido o que os ufólogos chamam de contatos imediatos de terceiro grau, ou seja, ter visto seres nestas naves, presumivelmente extraterrestres. Hoje vamos conhecer alguns desses casos e tentar indagar porque algumas pessoas teriam essa possibilidade de ver ou experimentar o que o restante não podemos. No bairro de Ñuñoa, conhecemos o caso de duas irmãs, cuja história foi para elas, durante muitos anos, um segredo compartilhado. Desta história, ambas recordavam só fragmentos. Maria Eliana e Mônica Rossi estudavam no mesmo colégio, Regina Passes, quando dizem ter tido um avistamento em 1989. Encontramos Maria Eliana, hoje com 20 anos de idade, e mãe de um menino, na sua casa no bairro de Ñuñoa. Após vários meses de tentativas, aceitou conversar conosco. Agora sou mamãe. Estou estudando à noite e, de vez em quando, trabalho na Copec, onde trabalha Cláudio. Você tem uma irmã que Sim. se chama Mônica? Minha irmã Mona, a Mona. Qual a idade dela? Ela é 1 ano e 8 meses menor que eu, ou seja, tem 18. Você esteve em um colégio que se chama Regina Passes. Fica perto da sua casa o colégio. Fica mais ou menos a 2 quarteirões. Um quarteirão grande daqui. Está muito perto. E pode nos contar como foi sua experiência no colégio Regina Passes? Era mais ou menos às 7h30 e estávamos na porta do colégio, eu e minha irmã. E, bem, chegou minha nana dessa época. Então a Nana veio nos buscar e, ao invés de irmos para casa, voltamos até o último pátio. Percebíamos que todos iam ao último pátio, e então partimos ao último pátio correndo com a minha irmã. Bem, e se houve muito barulho e dizem... Alguém grita como que... Não sei se gritaram, mas foi como que chegou um extra. Uma coisa chegou, porque chegou uma nave no pátio de trás e se posicionou. Se posicionou na parte central. E eu fui como um imã, que eu corri. Eu vejo uma nave no último pátio, como a típica que se vê de repente nos desenhos, ou seja, nada mais além. Como era? Você não lembra? Prateada. Sim, eu lembro que sim, era prateada e era um disco, assim. Como assim? Eu não sei se...
Bem, então estava todo mundo correndo ao redor disso. Mas ninguém prestava atenção. Isso era o estranho, que ninguém percebia onde estava este objeto, porque normalmente nós pararíamos assim, assombrados Mas todo mundo corria e fazia suas coisas normalmente. As crianças gritavam. De repente começa a se abrir uma comporta assim, e chega até embaixo. E de dentro sai um astronauta, porque foi isto que eu vi, o que eu vi. Um astronauta que descia por ali, sei lá, com um capacete. Nunca lhe vi o rosto. Então, minha irmã, quando estávamos escondidas em um lado deste pátio, eu me coloco ao lado dele. Bem, minha irmã subiu a rampa, digamos, e parou. Deixe ver. Se ele era deste tamanho, minha irmã se via deste tamanho, ao lado dele e mais abaixo. Quais as características do personagem que você viu? Olha, eu me lembro que era cinza, que tinha uma cabeça como a de um astronauta, com essa linha assim com uma linha. E era alto. Mas como eu era pequena e sempre fui baixa, não posso te dizer um parâmetro de que fosse gigante, mas sei que era mais alto que eu. E eu de fora, gritando para minha irmã. Ou seja, a uns metros da nave, diante disto, gritando: Mone, sai daí, Mona, Mona, vem, Mona, vem. E eu não me atrevia a me aproximar também. Mas eu dizia à minha irmã que viesse. E minha irmã olhava como se nada... Você escutava os gritos de Maria Eliana? Sim. Mas eu não escutei nada até que, quando eu parei ao lado dele, Ai, não. Aí foi como se o mundo acabasse e só restasse nós dois. Ela estava hipnotizada? Acho que sim. Ou seja, não sei, mas nem sequer me respondeu nunca. Nunca me respondeu. Nenhuma das pessoas sentia o que que estava acontecendo. Todos continuavam com suas coisas, brincando, correndo, mas ninguém percebeu o que estava acontecendo com nós duas, com a minha irmã. Bem, acontece que depois de um momento a outro, me vejo como que escondida disto, da nave, mas... Como escondida? Em que lugar? Deixa eu ver. Como que ao lado da nave havia uma parede e eu tento me encostar assim na parede, mas continuava olhando a minha irmã. Ou seja, de todo jeito eu continuava vendo isto, mas de outro ponto de vista, como que caminhei daqui para cá, mas desse trajeto não me lembro. Sei que cheguei aqui, porque em um momento me vejo aqui olhando a minha irmã e daqui eu continuava gritando a minha irmã. E assim, em um milésimo de segundo, sinto que todos ficam calados, como que não se mexeu mais ninguém. Não voou nenhuma mosquinha. Nada. E aí, o filme apagou. E o fato é que desde então, eu não me lembro até quando cheguei à porta do colégio. Até quando íamos caminhando por cima, íamos caminhando por essa rua que está aqui e passou algo pelo lado, por cima de nós. Íamos eu, minha irmã, a Nana e ao meio e minha irmã. E passou por cima de nós e aí é quando... Bem, passou com as luzes acesas e tudo. E aí quando a minha irmã disse: olha, ali vai! Ali vai, ou seja, como se fosse um helicóptero assim. Mas era uma nave, um disco? A nave, sim. Não me lembro de mais nada. Ou seja, não me lembro de ter chegado em casa contando. Não me lembro de o que fiz no dia seguinte, se contei aos meus amigos, nada. Olha, nos anos seguintes eu me lembrava, mas o via como um sonho. Até que foi quando, uns anos atrás, quando estávamos na mesa, todos estávamos acho que almoçando, enfim. Mas estávamos conversando e minha irmã me disse, você se lembra? Eu pensava que era um sonho, me disse, me aconteceu isso, sonhei isso. Pelo visto, vocês, sentadas nesta mesma mesa há algum tempo, subitamente uma de vocês relembrou algo e começou a contar. Foi assim a história? Exatamente. Então, tudo isso que você contou aqui era um sonho? Exato. Mas no minuto em que ela termina de me contar o sonho... Como que era? Minha irmã? É que ela, nesse minuto, me diz aqui na mesa, me diz... Estávamos conversando e ela dizia uma coisa e eu dizia, e depois aconteceu tal coisa. E eu, no fim, terminei de contar.
Supõe-se que ela dizia que era um sonho e na realidade aconteceu mesmo com nós duas. E você o lembrou como um sonho também ou lembrou como algo vivido? Como algo vivido, mas guardado super bem na memória. Não compreendem como possível que essa lembrança que tem da infância com o disco voador seja uma fantasia que puderam ter elaborado muito facilmente juntas, porque são irmãs. A gente compartilha muito com os irmãos. A imagem é muito cinematográfica, o tipo do disco voador, o tipo de astronauta que vem com esses trajes prateados, com... Eu sei que o vivi, porque esse sonho eu o tinha super evidente, porque para mim era super especial, por isso contei esse dia e tudo. Então, de fato, se tivesse imaginado, se eu tivesse comentado a minha irmã com um jogo imaginativo, o teríamos conversado desde pequenas e o teríamos como uma brincadeira, talvez, desde os 8 anos até agora. Mas por que nunca conversamos de uma época a outra? Não tem muito sentido. Como as irmãs insistiam de que a história era verídica, decidimos aprofundar-nos no tema. Chegamos até o Colégio Regina Passes, localizado à rua El Aguilucho, porque queríamos saber se alguém mais tinha visto, nos seus pátios, algo fora do normal. Mas suas atuais autoridades não quiseram referirem-se ao tema. Só a nível pessoal, Irene Basualto, professora de educação primária do colégio há 22 anos, aceitou falar conosco. No colégio, as crianças sempre contam histórias, que acontecem coisas, que veem coisas. Durante o mês de Maria, nós colocamos a Virgem atrás de um morrinho. E no ano seguinte, começou a se contar a história de que eles viam umas luzes que apareciam na Virgem, ou que da Virgem saíam luzes. Não estou muito certa, mas uma dessas duas coisas era, ok? Então, depois começava como... Isso deve ter durado alguns dias ou mais tempo, não tem relação. Sim, me lembro do fato, mas não sei quanto durou, digamos, mas que eles faziam como que expedições para ir ao setor da Virgem para olhar o que estava acontecendo. Íamos brincar de repente ao lado, em direção ao lado da Virgem, haviam duas bolinhas semelhantes a uma bolinha de ping-pong, mais ou menos, que brilhavam e se mexiam para o lado. E nós os assustamos e saímos correndo. Eu acredito que a maioria dos colégios religiosos antigos são ambientes propícios para a imaginação das crianças. Ou seja, para todo tipo de aparições, de histórias. Nesta casa, onde passaram sua infância, as irmãs Rossi garantem ter vivido, em mais de uma oportunidade, experiências fora do normal. Sempre temos visto coisas estranhas. Os puxadores se mexiam, abriam as gavetas dos talheres, derrubaram um quadro que estava ali, com prego colocado e com ganchinho de trasbom. Víamos coisas, eu a sentia que andava de tênis, sentia o barulho. A Nana me viu várias vezes, a mim, parada na porta do quarto. Eu vi aqui, havia uma pessoa sentada que me chamava. Quando dormia, sentia que me olhavam. A noite toda eu tinha a sensação de que me estavam olhando. Mas nós podemos ter essa sensação naturalmente, não? Claro, sim, mas é que também mexiam a cama. Por que vocês acreditam que lhe aconteceram todas essas coisas? Me disseram uma vez que é porque tínhamos muito boa percepção. Se as irmãs Maria Eliana e Mônica Rossi tivessem uma sensibilidade especial para perceber certos fenômenos, era possível que recordassem mais detalhes sobre o avistamento do OVNI no ano de 89. Ambas aceitaram se submeter a uma hipnose regressiva e as acompanhamos à consulta da hipnoterapeuta Délia Tejo. A primeira surpresa surgiu quando Maria Eliana Rossi não pôde ser hipnotizada. Ao parecer, uma experiência passada lhe provoca medo e se produz um bloqueio. Acredito que ela deve ter alguma experiência que lhe dá medo. Porque tudo funciona muito bem, enquanto não tenhamos que avançar em direção do passado.
Na realidade, não sei como foi nesse momento, que talvez nesse momento me produziu tal medo, que por isso, neste minuto, não posso refletir ou relembrar. Não sei. Diferente foi o caso de Mônica Rossi. Ela, sim, caiu em transe profundo. Falando como se fosse novamente uma menina pequena, voltou até os 8 anos de idade, tentando reviver detalhes do avistamento que dizia ter tido no pátio do colégio Regina Passes. O resultado foi surpreendente. Uma equipe de nosso programa gravou a sessão a partir do momento em que ela relembrou a aparição do OVNI. Você está sozinha? Não. Quem te acompanha? 2 coisinhas. 2 coisinhas? E essas coisinhas, você sabe como se chamam? Cinza. Cinza? Cinzas. Cinzas. São do teu tamanho? Menorzinhos. Se aproxime. Como você se sente? Bem, eles são iguais a mim, São crianças? mas não crianças. São cinzas, mas pequenos, pequenos como eu. Nas entrevistas prévias, Mônica Rossi havia descrito um ser vestido como astronauta, mas os 2 pequenos seres cinzas, que se comportavam como crianças, era algo completamente novo em seu relato. Devem ser da minha idade. Você, ao se aproximar, o que eles fazem? Brincam comigo, De que eles estão brincando? de roda. Ao tocá-los, o que você sente? Confiança, Ao brincar, eles te transmitem algo? que não vão me fazer mal. E acredita neles? Sim, Avança um pouquinho no tempo. O que acontece com essas crianças cinzas? já não estão. Quem está ao teu redor? O maior, mas é diferente. É diferente? Pode descrevê-lo? Tem um capacete de astronauta. De tal forma que através do capacete você pode vê-lo? Não, O que você sente quando vê este ser? ele me passa mais desconfiança. Deve ser o pai. A hipnose estava apenas começando e ainda restavam novas surpresas. O pai me deixa ir, para que eu vá embora. Eu sou pequena, estou perdida. Estamos apresentando Infinito OVNI. Infinito OVNI. Ao relembrar, sob hipnose, o suposto avistamento de um OVNI no colégio Regina Passes, ocorrido quando ela tinha 8 anos de idade, Mônica Rossi, atualmente com 18 anos, confirmou a descrição de um ser parecido a um astronauta, com capacete e traje junto ao objeto voador não identificado, mas acrescentou um novo dado: a presença de 2 pequenos seres cinzas, de comportamento amigável. Sob esta revelação, a hipnoterapeuta Délia Tejon decidiu continuar com a regressão. Vamos ver. Caminha um pouquinho no tempo. Avança suavemente. É como um corredor, mais comprido. Você reconhece o corredor? É branco somente, com bastante luz. Continua caminhando para saber aonde você se dirige. Cheguei até o final agora. É como um quarto grande, mas não é quarto. É como um centro de controle. O ambiente foi mudando? A neblina branca
Agora é como uma nave. O que você faz? Eu analiso porque há umas cadeiras e muitas teclas, muitos botões. Muitos botões? E te dá vontade de brincar? Não, quero olhar somente. Agora eles vêm com ele. Ok. Vêm os três. Para essa sala que está cheia de botões. Aí chegaram. O que fazem as crianças e você? Eles gostam de mim. Como te expressam isso? Porque é como se eles quisessem me abraçar. E você? Eles se querem muito. Eu também. É um momento bonito? Sim, mas eu estou com pena porque tenho que ir embora. Mas é um momento que fica no coração. Sim, Eles sabem que você tem que ir embora? sim, porque eles também sentem pena e me abraçam. Nos abraçamos todos. O que está acontecendo? Continuamos abraçados. Algo lhes falta. Parece que... Não sei se perderam um filho ou é a perda da mãe. Eles tentam se comunicar com você? Como que através dos abraços. O que você faz? Me coloco no centro da nave. É um grande salão onde estou. Essa sala tem muitos vidros, se vê através dela para fora. E o que você vê lá fora? Estamos como voando. Não se vê tudo preto, como se estivéssemos voando. Você ficou no centro? Sim, E o que acontece? isso desce e me deixa embaixo. Te retira da nave? Sim, Avança no tempo. Aonde você está? não sei. Estou perdida. Tente me descrever ao seu redor. Há como morros, mas é como um campo, porque é aberto. Por isso não sei onde é, porque é como que tudo igual. Eu sou pequena e estou perdida. Ok. E eles sabem? É que eles não perceberam e nem eu. Ok. Agora me comunico com ele. Com eles. Ok. Virão me buscar. Leem a minha mente. Avança no tempo. Até este outro fato importante. Volta a me subir. Ok. E me abraçam porque me querem muito. E me deixam agora. No colégio. Esta coisa chega ao chão, a nave, Certo. e me desce, não pelo vão do meio, pela porta. O pai me deixa ali para eu vá embora Certo. com minha irmã. Tua irmã? Aonde está tua irmã? Estará escondida. Aonde está escondida a tua irmã? Não sei bem, mas está ali me esperando. Você a pressentiu? Era ela quem me chamava. E os teus amigos cinzas? Eles não estão lá dentro. Dentro do quê? Da nave, E a nave? Onde está? no pátio. Ainda está pousada no chão? Sim, mas ninguém percebe. Quem está ao redor? Há crianças brincando. Minha irmã também os vê. Como você percebe que a tua irmã também os vê? Porque eu, quando dou a minha mão à minha irmã e nos giramos para olhá-lo, e ele está parado ali. Esse senhor como astronauta? É alto,
Mais alto? Mas ele não queria me fazer mal. Isso te faz estar tranquila. E a minha irmã também. Ela me leva pela mão. Aí chegamos onde está a Nana. E vão embora? Sim, Qual a sensação que você tem nesse momento? boa. Ele passa por cima de mim. Porque queriam se despedir. Por isso passaram por cima de mim. O que mais você aprendeu, Mônica? Que são crianças. Há crianças iguais a nós, mas fisicamente não são iguais. Mas eles também sentem. E há meninas, meninos, mas não têm o corpo como nós. São como um inteiro. E também não se vestem. Algo mais que você queira me contar, Mônica? Que eles me queriam porque eles... A mãe não estava. Parece que morreu, não sei. Não tinham mãe, por isso gostavam de mim. É uma experiência linda de relembrar. Sim, Quer fixá-la em sua mente consciente? sim. Mexa suas mãos, seus pés. 1. Volte à vigília. Abra suavemente os seus olhos. Ai, fiquei assim muito cansada. Senti um pouco de pena. Mônica acordou da hipnose, lembrando por completo de seu relato. Porque era simples pelo que vinham, o que queriam. Era como suprir, eu acho. Suprir a mãe e os filhos alegrá-los como algo novo. Porque eles sabiam que era novo para mim. E eu era nova para eles. Ou seja, não era o mesmo. Por isso havia tanta paz, por isso não havia barulho, não havia nada, porque deve ter sido há pouco que lhes aconteceu, acredito. Que emoção você tem agora? Já passou a pena. Da mesma forma, eu estava com um pouco de pena porque era triste, mas agora não sei. É estranho. Deixe que a água corra. Isso, eu creio que já passou. Deixe que o tempo passe. Amonistar? Em 1977, o cineasta Steven Spielberg obteve um grande êxito com seu filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Nele, mostrava de maneira muito parecida ao descrito por Mônica durante a hipnose, como se poderia organizar uma hipotética reunião entre humanos e extraterrestres. Neste filme, eram os alienígenas quem convocavam a reunião, e o lugar escolhido era um solitário parque nacional. No entanto, nos casos investigados por nosso programa, as testemunhas garantem ter visto OVNIs em zonas densamente povoadas, sem que o restante das pessoas percebessem sua presença. Isto, além do mais, apesar da vigilância que os policiais efetuam nas ruas os 365 dias do ano, durante 24 horas do dia. Isso nos levou a investigar o caso de Daniela Leon. Essa luz que eu te digo que estava no céu se aproximou, desceu e a iluminou. Era uma pessoa totalmente de preto e com algo, com um reflexo vermelho nos olhos que estava me olhando. Estamos apresentando Infinito OVNI. Dentre os que garantem ter sido testemunhas de avistamento de OVNIs, há aqueles que teriam presenciado fenômenos que, no entanto, mais ninguém pôde ver.
Esta é a Praça Algaña, em Santiago, lugar por onde diariamente passam milhares de pessoas e veículos. E é aqui, onde sem que mais ninguém visse absolutamente nada, Daniela León, sua prima e sua irmã, dizem ter visto um OVNI, com forma redonda e fluorescente. Além disso, Daniela León diz ter tido 6 meses antes uma experiência ainda mais surpreendente. Novamente pedimos ao especialista em parapsicologia, Andrés Barros, que nos acompanhasse durante o processo. Barros chegou até o apartamento localizado na Praça Algaña para percorrer o lugar, pesquisar os seus níveis de energia e conhecer as testemunhas. Nesse mesmo dia à tarde, estávamos brincando como meninas, com umas coisas, umas caixas, umas tesouras. Estávamos inventando, me lembro, uma câmera fotográfica de papelão. E nós sempre brincávamos nesse terraço de trás porque estávamos sozinhas e tudo mais. O fato é que tínhamos deixado todos esses materiais, a tesoura e tudo nesse telhado que há nesse andar. Um telhadinho que cobre esse terraço. E o fato foi que minha mãe, depois à noite, já quando eram 9h30, 10 horas da noite, começou a procurar essa tesoura. Aonde está a tesoura, nos deu uma bronca e tudo mais. E ninguém queria ir lá para trás porque atrás não há luz nem nada. Então, estávamos assustadas. Este é o lugar. Se manteve exatamente igual, faz tempo. Vou subir até onde foi, com cuidado. Nesse tempo eu era menor, era mais ágil. Eu, na realidade, sou um pouco medrosa. Estava um pouco escuro. Disse a Daniela que passasse pela janela e eu olhava enquanto ela caminhava para pegá-la, porque estava em uma espécie de telhado que estava assim olhando a casa. Estava tudo escuro, não havia muitas estrelas e de repente vi uma luz forte, como uma bola de futebol que estava em cima deste telhado, que tinha muita luminosidade. Ao princípio eu pensei que podia ser uma estrela, mas depois quando olhei fixamente, percebi que não era isso, ou seja, percebi que não era algo normal. De repente a vi mais perto, porque se aproximou como... teriam sido uns 7, 8 metros de onde eu estava. E o fato é que comecei a prestar atenção de que era uma silhueta de um homem altíssimo. Deveria ter uns 2,5 metros pelo menos. E que a vejo toda negra, toda, como quem vê uma sombra. Essa luz que te digo estava no céu, se aproximou, desceu assim mais ou menos, sei lá eu, assim este tanto de onde estava a pessoa e a iluminou. Então desceu como um reflexo de luz e aí essa luz iluminou a pessoa. Aí pude ver mais claramente que era uma pessoa totalmente de preto e com algo, um reflexo vermelho nos olhos e que estava me olhando. De repente, quis se comunicar com ela. Me lembro que era como... quando você sintoniza um rádio, assim, meio estranho. Senti algo em minha cabeça que estava tratando de me dizer algo e foi nisso que fiquei como que pregada frente a essa pessoa e não pude me mexer. Eu comecei a chamá-la, Dani, e não me respondia, estava dura, não se mexia, imóvel. Até uns 10, 12 minutos depois fiquei ali e lancei. Quando já vi que não podia me soltar disso, que me mantinha detida, joguei a tesoura, joguei a caixa e tudo. Saí correndo, entrei em casa e ali foi quando contei o que tinha acontecido à minha família. A verdade é que não acreditei nela. Mas depois a vi bem assustada, chorava, sem consolo, mas tremia. Algo que não era normal nela. Tive que me dar o tempo de sentar com ela na sala e escutar o que me contou. E aí foi que eu levei mais a sério. Mas foi tão traumático para ela que nós, sem entrar em acordo, não voltamos a tocar no assunto. Por muito tempo, não voltamos a falar no assunto. Bem, e a história foi que depois disso, dessa experiência que eu tive, após 3 ou 4 meses, nós estávamos aqui onde estamos agora conversando com minha prima e minha irmã à noite.
Estávamos brincando, não sei o que estávamos fazendo, e de repente nesse pátio de luz, como era de noite, vimos diferentes luzes coloridas. A primeira coisa que nós fizemos foi ir até a janela de cá para ver o céu, pensando que podia ser algo. E eram tantas as luzes que não se via, as luzes não nos deixavam ver. Então decidimos com minha prima e com minha irmã descer até a praça que estava ali, a Praça Alganha, para ver a casa de frente, ver o que havia ali no céu. Isso foi espetacular, porque o que nós vimos com minha irmã e com minha prima, outras pessoas mais que estavam de testemunha, era uma nave que estava parada em cima da casa. Mas veja, eu acredito que deve ter sido assim, da mesma forma, deve ter estado longe. Mas imagine você de onde começa a parte branca, que é a outra casa, desde essa janela até a janela que está na outra casa, ou seja, essas 4 janelas. Essas 4 janelas grandes que se via mais ou menos assim. O que me chamou a atenção é que nós começamos a gritar na praça, que imagine ver uma coisa assim, grandíssima. E começamos a gritar. Lá vem um OVNI, um disco voador, como loucas. E eu vi pessoas que não viram e estavam olhando naquela direção. Então, no momento, me veio como que não sei, duvidar da credibilidade do que estávamos vendo. Mas houve pessoas que o viram também e também estavam igualmente impressionadas como nós. Vimos janelas, vimos tudo e foi realmente impactante. E nós quisemos chamar meu tio, que estava aqui em casa, para que descesse a vê-lo conosco. E quando meu tio desceu, que não queria descer a princípio, quando desceu, isto se mexe tão rápido, se mexeu de uma maneira tão rápida, que já se via na esquina da Praça Alganha, se via uma manchinha preta. Se via a silhueta da nave. Logo, Andrés Barros usou o pêndulo para medir energia e interrogou Daniela León sobre algumas características de sua personalidade. Sobre essa base, entregou suas conclusões. Não, é muito pouco. Quase não se mexeu porque tanto tempo... Sim. Tanto tempo já faz. Faz mais de 13 anos. Claro. Então, as pessoas que têm estas percepções são pessoas que têm um grau de percepção muito forte. Muito forte, ou seja, são mais sensitivas que as demais. Então, não me estranha que em determinado momento o tenha visto e ninguém mais além de você, até onde você o tenha visto. Certamente isso de cá foi mais forte, estava todo o disco ali e o viram todos. Ou seja, indica um fenômeno muito mais real. E o outro, evidentemente, que não se pode descartar também, é justamente a sensibilidade. Você tem uma sensibilidade maior. Você é mais sensitiva que os demais. Os limites de percepção se ampliam enormemente. Há uma hipótese muito interessante que estão trabalhando na Sociedade de Estudos Psíquicos de Londres. Que todos estes fenômenos provocam certas alterações ambientais em função de ultrassom, de infrassom. Ao falar de infrassom, estamos falando deste outro ciclo para baixo. E pessoas que têm uma percepção desses ultra-infrassons teriam alterações tanto auditivas quanto ópticas, que os possibilitam para, por exemplo, poder observar ou escutar coisas que os demais não veem. Por exemplo, no problema dos OVNIs também produziria uma espécie de vibração especial que chegaria a estas pessoas e os capacitaria para poder apreciar. Mas os vem um grupo determinado de pessoas, não todos. 3 solteirões e um bebê. É um filme que passou para a história por razões extracinematográficas. Em uma de suas sequências, os estudiosos dos fenômenos parapsicológicos encontraram a figura de um menino nitidamente visível, que não teria estado no set no momento em que se filmou a cena, mas que sim apareceu quando o filme estava terminado.
Em 1999, o filme Sexto Sentido apresentou a história de um menino que tinha a capacidade de se comunicar com os mortos e, inclusive, podia vê-los. Para investigar mais sobre este assunto, viajamos até os Estados Unidos. Em plena Manhattan, Nova York, se encontra esta Fundação de Parapsicologia. Agora, que relação há entre a disciplina e o fenômeno OVNIs? Chegamos até aqui porque alguns de seus estudiosos têm teorias a respeito. George Hansen é um engenheiro civil formado na Universidade do Colorado, que se especializou em parapsicologia com 8 anos de trabalho. Muitas testemunhas de OVNIs têm experiências telepáticas e muitos psíquicos também viram OVNIs. De fato, a maioria dos espiões psíquicos do governo dos Estados Unidos tiveram encontro com OVNIs. Isto é algo que tanto os psicólogos quanto os parapsicólogos preferem ignorar. A classe dirigente não deseja reconhecer a coincidência. Em um momento da entrevista, o professor Hansen anota numa lousa uma série de palavras que para nós parecem opostas e que para algumas civilizações antigas teriam se relacionado muito fortemente entre si. E, de fato, nesta brecha é onde se encontram os fenômenos paranormais. Entre o céu e a terra se encontram os anjos. Também encontramos OVNIs e extraterrestres. Os OVNIs vêm do céu à terra de maneira muito similar aos anjos. Os anjos e os OVNIs têm uma qualidade de indefinição que nos impede de chegar à sua compreensão, mas as civilizações antigas sabiam que são bastante reais. Talvez não no sentido em que nós compreendemos a realidade, mas tinham uma realidade e nos afetavam. Em ocasiões, as casas das testemunhas de OVNIs têm sido invadidas por eventos poltergeist. Poltergeist significa espíritos travessos, e é o nome que os parapsicólogos dão a este tipo de fenômeno. Às vezes infestam toda a casa de uma testemunha OVNI. Pode ser muito perturbador para as pessoas, mas tenho vários amigos que tiveram fortes experiências psíquicas depois de terem sido testemunhas de OVNIs. Não acredito que os OVNIs sejam naves que nos visitam de outros planetas. Acredito que está acontecendo algo muito diferente. Acredito que os OVNIs têm uma maior relação com os espíritos, demônios, fadas e duendes. Os seres extraterrestres tendem a desaparecer no espaço, a se dissolver, igual às fadas, duendes e espíritos. Assim que tem a característica de não ser nenhum nem outro, como nessa brecha que eu mostrava anteriormente. Isso funciona em dois sentidos. As pessoas que não tinham tido poderes psíquicos ou experiências com a televidência, veem um OVNI e logo adquirem a habilidade, ou vice-versa. As pessoas que têm esses poderes têm uma maior probabilidade de ver um OVNI, de acordo com a minha experiência. Não acredito que seja uma relação casual direta. Os fatos estão vinculados de maneira natural. Espíritos, fadas e duendes habitam o mundo paranormal de George Hansen e Andrés Barros. Mas dentro deste mundo também há lugar para os OVNIs e experiências como as que as irmãs Rossi e Daniela Leon garantem ter vivido em Santiago.
Estamos apresentando Infinito OVNI. OVNI. O professor Hansen confirmava assim a tese de André Barros, no sentido de que os mundos do paranormal e do fenômeno OVNI não seriam incompatíveis. Que tipo de fenômenos podem conviver conosco que não conheçamos? É incrível. Se vamos falar em física, a física te fala de dimensões paralelas. Depende de como estão conjugadas as leis físicas, nada mais. Certamente, por aqui está passando um trem. Depende das vibrações e depende de como são as dimensões e de como são as leis físicas que conduzem tudo isso. Mas o que eu estou entendendo é que nós finalmente somos muito limitados. Tem um nível de percepção muito limitado. A vista está limitada em um nível. Há coisas que não se consegue ver. Os limites de percepção estão limitados entre um máximo e um mínimo. No ser humano, são muito limitados. O animal tem uma percepção auditiva visual muito maior. E há pessoas que têm esta percepção. Olha, é estranho porque não gosto muito de contá-lo, mas como algo meu está guardado, porque é interessante. Ou seja, é super interessante quando falam de OVNIs, saber que tive uma experiência que foi mais além, porque aconteceu. São duas pessoas que sabem, e assim é mais interessante quando chega uma pessoa e diz, eu tive tal coisa. Ou seja, são duas versões que confirmam que é verdade. Eu tenho a certeza que sim, a vida extraterrestre não somos os únicos. E acho que pode ser o mais lógico que eu tenha tido um contato com um ser extraterrestre. Ou seja, é isso que eu acho. Não sei, certamente agora as pessoas que estão vendo nesse minuto podem pensar que não, mas se você me pergunta o que é que eu penso que sim. Ou seja, tive essa possibilidade de viver uma experiência desse tipo. Como dizíamos no começo do programa, talvez há pessoas com uma particular sensibilidade ou que possuam capacidades que lhes permitam captar fenômenos que ao restante de nós é impossível. Mas nós, que fomos educados à maneira ocidental, achamos muito difícil aceitar situações que questionem o nosso conceito da realidade. E habitualmente, simplesmente, nos negamos a admiti-las.